Olá, vamos lá? Vamos para mais uma aula, na verdade a quinta aula. Passou muito rápido, já tô com saudade. Já tô com saudade de todo o carinho que eu tenho recebido todos os dias no direct, no WhatsApp. O tanto que vocês têm trazido para mim as dores de vocês, né? Deixei as perguntas no ar ontem, as 5 perguntas, e teve gente que mandou falando que não sabe a essência, não conhece a essência, que é natural isso, e muitas pessoas falando que não sabem pelo que elas pulsam, né? Muitas acham que não tem nada que as faça pulsar. Isso é muito sério, né, gente? E que alegria poder estar aqui, abrindo os olhos de vocês para isso, né? Trazendo vocês para esse olhar. Hoje eu vou falar de um tema maravilhoso que é a conexão, e sempre trazendo aquela percepção de que para conectar com o outro eu preciso estar conectada comigo, né? Que é tudo o mais difícil da maternidade, que eu preciso olhar para mim primeiro. É o mais difícil, mas é o mais prazeroso, e é o que traz o autoconhecimento, o autodesenvolvimento. A Andréia tá falando que não conseguiu responder nenhuma das perguntas das 5. Andréia, muitas pessoas, muitas mulheres me mandaram falando que não conseguiram, e muitas me mandaram falando que conseguiram responder só a 5ª e que a loucura seria fugir e largar tudo. Então, gente, é o mais importante da gente entender. A gente tá indo para a reta final, estamos na 5ª aula. Muitas pessoas me perguntando se não vai continuar, como poderia continuar. O objetivo, a gente tem como objetivo sim continuar. Eu quero ter uma comunidade de mães, mulheres, e eu espero que a gente possa continuar. Então, mas eu vou falar sobre isso mais amanhã. Hoje a aula é toda sobre conexão e a importância, porque a conexão é o pilar principal, né, da parentalidade consciente, da parentalidade positiva, da disciplina positiva. Para mim, assim, quando você está realmente conectado, e não é uma conexão emocional, é vínculo, é presença. Para mim são sinônimos. Presença intencional, emocional, né? Então, conexão. Se você está conectado, você consegue retorno daquela criança, você consegue cooperação, colaboração da criança e do adolescente. Eu vou falar sobre como conectar em cada idade, que é o prático que vocês querem, mas eu vou primeiro dar aquela definição para mexer com vocês, porque eu tenho certeza, né, pelos stories, pelo que vocês têm me mandado, que o meu recado tá chegando aí, né? O mais importante não é a ferramenta, o mais importante não são as regrinhas, né? Porque não tem regra. O mais importante é você olhar para você poder dar aquilo que você não teve, para você curar e para você conseguir ter uma vida boa, né? Para você ter pulsão de vida, para você se emocionar, para você querer viver, para você ter essa energia, né? Eu falo que pulsão de vida, pulsar, o pulsar é que faz a gente querer viver, querer continuar, querer acordar todos os dias, e a gente precisa ter motivo para isso, né? Eu entendo que todas vocês que estão aqui, vocês estão falando do vídeo, né, em inglês, depois eu vou mandar para vocês só os 14 traduzidos, tá bom? Então é muito bom. Eu não posso ficar lendo as perguntas, porque senão eu me perco, eu tenho um raciocínio todo e acabo me perdendo, então eu vou concentrar aqui no que eu tô falando. Perdi mesmo. Então a conexão é esse pilar principal. Quando a gente está conectado com os nossos filhos, quando a gente está conectado
eles querem cooperar, eles querem colaborar, eles querem manter essa conexão. Então é muito mais fácil de corrigir alguma coisa, né? Quando tem que corrigir, lembrei que o mais importante é vocês estarem entendendo o meu recado, né? Pararem de ficar pensando como eu resolvo uma birra, como eu resolvo um conflito. Quando a gente foca muito no problema, a gente não encontra a solução, né? Então, quando a gente foca num problema, que às vezes nem é um problema, é simplesmente uma manifestação de mal-estar dos nossos filhos, porque é através dessa manifestação de mal-estar é que eu vou conseguir olhar para essa criança, olhar para esse adolescente e resolver. Então, esse mal-estar que ele está nos revelando, né, é que faz a gente olhar para ele, que faz a gente olhar e tentar resolver, que faz a gente tentar se reconectar. Porque quando a gente não está conectado com os nossos filhos, a sensação é de mal-estar, nossa e deles, né? Porque a gente percebe de cara, né? Então, o que é essa conexão? Essa conexão, essa presença e esse vínculo, a gente precisa de disponibilidade para estar conectado. A gente precisa estar conectado com a gente mesmo para poder perceber ali as necessidades dos nossos filhos. O segredo maior é atender as necessidades, ou pelo menos legitimar, validar e nomear, como eu já disse aqui em todas as aulas, né? Vocês veem que tudo é muito a mesma coisa, com algumas coisas básicas, né? Do amor, da percepção, do olhar, da escuta, né? Do sentir o filho. Então, as mães me falam muito assim: doutora Ju, você fala de conexão, mas eu fico com ele 24 horas por dia e ele não coopera, ele não colabora, ele não segue rotina, ele não cumpre os combinados. Não é estar com o filho 24 horas. Não é sobre estar, é sobre sentir com o filho. É sobre aquela presença, estou aqui e agora, por você e para você, né? Para de pensar em todo o resto e esteja ali. Ah, mas eu trabalho muito. Não é desculpa. São 24 horas que a gente tem no dia. Sempre há tempo de fazer conexão com os filhos. Sempre tem tempo. Os nossos filhos precisam de tempo de qualidade, né? Eles precisam do tempo e do nosso olhar e da nossa vontade de estar ao lado deles. Vontade com intenção. Uma intenção. Eu quero estar porque o estar com meu filho me alimenta. E eu sei, e é legítimo que vocês vão me falar aí, mas estar com meu filho, doutora Ju, não me alimenta. Porque é só problema, é só gritaria, é só coisas que me incomodam. Vai olhar por que te incomoda. Então, esses são os passos, gente. Então, tá te incomodando as atitudes de uma criança, de um adolescente? Trabalha isso em você. Por que isso te irrita? Por que isso te incomoda? Senão realmente você não vai conseguir verdadeiramente estar com eles. Foi tudo que eu falei aqui, que eu vou falar também nas últimas 2 aulas, que é essa percepção, é essa observação, é o olhar o comportamento, é perceber o mal-estar. Então a gente fala que a conexão e o vínculo, você precisa de disponibilidade emocional. Você precisa, para estar conectado com alguém, se interessar pelos interesses da pessoa. Ter uma curiosidade genuína sobre as coisas que aquela criança e aquele adolescente gostam de fazer. Eu às vezes pergunto para os pais, qual que é a cor que o seu filho mais gosta? Às vezes eu pergunto no consultório, qual a cor que o seu filho mais gosta, né? O que o seu filho mais gosta de fazer? E os pais não sabem. Qual a música que ele mais gosta? Qual o conjunto que ele mais gosta? Qual o tipo de roupa que ele gosta de usar? Qual a cor que ele gosta e qual a cor que ele não gosta? O que ele gosta muito de comer? Os pais às vezes não sabem o que a criança gosta de comer, porque a gente, em vez de perceber e observar e escutar e olhar e sentir os nossos filhos, a gente controla o tempo todo. E o controle desconecta. Porque ele vai ter que comer o que você quer, ele vai ter que vestir a roupa que você quer,
Ele tá morrendo de calor, mas você acha que é frio, então tem que usar roupa de frio. Um monte de mãe mandou pra mim que tá deixando os filhos andar descalço. Nossa, gente, é tão gostoso andar descalço. E as mães não deixam, porque com medo dos meninos ficarem doentes, né? É liberdade, é contato com o solo, né? A gente não pode pisar na terra, a gente está na cidade, a maioria das vezes a gente não pode. Poucas pessoas têm esse privilégio, porque a conexão com a natureza também é muito importante, tá, gente? Se tem uma coisa que faz a gente se conectar com a gente, é estar em contato também com a natureza. E hoje é tão difícil, né? Mas se tiver um espacinho, alguma brechinha, entre em contato com a natureza, pegue na terra, esteja perto, né? Saia para ver uma flor, para ouvir um passarinho, isso tudo faz um bem danado e faz a gente se conectar. Então é essa disponibilidade emocional, esse estar junto com a intenção. E para você realmente ter essa vontade genuína, que as pessoas estão me falando aí também, para você ter realmente essa vontade genuína de estar com os filhos, a gente precisa gostar de estar conosco. Vocês já repararam que a gente vive fugindo, né? Fugindo dos filhos, fugindo de estar conosco, fugindo de pensar na vida como ela é. A gente vive fugindo e correndo não sei de quê, correndo não sei para onde, né? E a vida é um sopro, gente. A vida passa muito rápido. E eu tô aqui agora com vocês, num domingo à noite, Dia dos Pais, porque eu confio muito no meu trabalho. Porque o meu trabalho, eu já falei com vocês em todas as aulas e falo de novo, eu só sou um veículo, né? Eu tenho certeza que eu consigo, e eu tô vendo isso todos os dias no direct, no WhatsApp, que eu consigo inspirar vocês. E eu quero, porque vocês devem saber disso, tudo que eu tô falando, e as pessoas falam sobre isso o tempo inteiro, de acordar para a vida, mas a gente não acorda, a gente continua. E eu tenho certeza que eu consigo, porque o poder dessa afinidade nossa, né? Somos mães, mulheres, a gente trabalha, a gente tem fragilidades, a gente tem vulnerabilidades, a gente tem filhos reais dentro de casa, né? E eu quero muito que a gente esteja junto, continue junto numa comunidade. E essa comunidade foi muito sonhada por mim. É uma comunidade de mulheres mães, só mulheres mães que vão estar comigo nessa transformação, né? Amanhã eu vou falar mais sobre isso. Mas conexão é isso, eu preciso estar disponível. E para eu estar disponível, eu preciso estar conectada com a minha essência. Que foi o que eu perguntei ontem, que a maioria que me respondeu, pelo menos, não sabia responder, né? Descobri também, várias pessoas me mandaram que têm vontade, as que são médicas, né? Vontade de fazer Médicos Sem Fronteiras. Então, nós já vamos unir na comunidade as mulheres que querem depois fazer Médicos Sem Fronteiras. Olha que lindo, né? Porque a gente tem essa coisa dentro de nós muito instintiva, que é o do cuidar. Por que a gente tem essa vontade de ir para lá, por exemplo, para um país diferente, cuidar de crianças, e a gente não tem vontade de cuidar dos nossos filhos? É porque é os nossos filhos que nos fazem enxergar as nossas dores, né? Então, quando a gente quer conectar de verdade, para conseguir cooperação, colaboração, a gente precisa estar disposto a primeiro sentir dor, a primeiro doer. Porque primeiro essa dor precisa existir, é a dor de enxergar o que eu preciso curar, né? Então, que é a dor é a dor da criança que ficou lá atrás. Que vocês me entendam bem isso quando eu falo da criança que ficou lá atrás. Porque a gente tem... todos nós temos uma criança dentro de nós, né? Uma criança que passou por várias coisas, que ficaram registradas na memória, que ficaram registradas no cérebro primitivo que a gente fala. Então a gente tem reações por causa dessa criança que está lá, que foi registrado, ficou tudo registrado.
E muitas vezes, na hora que os nossos filhos fazem coisas, por isso que eu falo para as mães, vou dar essa dica para vocês, depois nós vamos falar muito sobre isso, para você saber qual a sua ferida primária, ou saber quais são suas dores, né? A ferida primária é a Ivone Laborda que fala, mas a sua dor principal é observe o seu filho. Tudo que ele te faz, que te tira do sério, né? Porque nós, com maturidade emocional, não somos maduros emocionais. Eu tô supondo que a gente vai atingir essa maturidade. Eu acho que esses 7 dias já fez a gente despertar para isso, né? A gente vai degrau por degrau até chegar lá numa maturidade bacana, né? Então a gente fala que esses níveis é porque tem uma criança muito ferida que às vezes está lá embaixo na imaturidade emocional. Então quando o filho faz alguma coisa é como se fossem 2 crianças discutindo, né? Quem nunca se pegou ficando irritado porque a filho tá chorando, né? Nossa, essa menina chora à toa, esse menino chora à toa, engole choro, medo, né? Que medo? Medo de quê? E quando eu faço isso, quando eu não sinto o sentir do outro, quando eu desprezo os sentimentos e as emoções dos meus filhos, eu desconecto, né? E uma coisa que eu quero passar a bola de novo de responsabilidade para vocês é a importância da mãe para essa criança, né? Que bom, né? Que tem os pais, né? Tem mãe que faz o papel de mãe e de pai, mas o papel da mãe, gente, é muito importante. Eu não vou dividir isso para vocês se sentirem menos culpadas ou menos com menos responsabilidade. Porque de tudo que a gente estuda, né, na parentalidade, na inteligência emocional, com a vivência de consultório, com a vivência com crianças e adolescentes, o mais importante para o indivíduo é que ele seja legitimado pela mãe. Então, o que a gente fala muito? Às vezes essa criança tá com um mal-estar, porque tá sofrendo bullying na escola, porque sofreu um abuso sexual, porque foi violentado de alguma forma, ou o pai sempre grita e coloca de castigo. Se a mãe valida isso, se a mãe acolhe, né? Por isso é muito importante vocês prestarem atenção. Vocês não precisam falar a mesma língua do pai, mas vocês precisam acolher essa criança. Não tem esse mito, né? Eu não posso negar, isso é coisa do autoritarismo também. Eu não posso, como é que fala? Desautorizar o pai. Não é desautorizar o pai, é olhar para a criança. Eu tô ali para dar, lembrem disso sempre. Todos os dias da sua vida, a partir de hoje, você vai lembrar de eu falando, vai dar. E o dar é dar colo, é acolher. Você não precisa atender desejos, você precisa atender necessidades vitais. Necessidades para viver, gente. Porque a gente não quer sobrevivente, a gente quer pessoas com luz própria, que vivam, né? Que possam sair das nossas casas e fazer voos maravilhosos. Porque os nossos filhos não são nossos. Nossos filhos são do mundo. Eles estão passando um tempo pelas nossas casas. Para a gente colocar lá dentro do coraçãozinho deles, da mochila deles, a semente do amor mesmo. Que ele possa ter amor pelo outro, que ele possa considerar o outro, que ele possa dar valor a pessoas, a ser, em vez de ter. Que ele possa ser um mensageiro de paz no mundo. Porque quando a gente é um mensageiro de paz no mundo, a gente é feliz. Quando o que a gente quer de verdade é que a nossa felicidade transborde a ponto de fazer o outro feliz, é isso que vale a pena, né? Gente, a coisa que mais vale a pena é eu estar aqui agora me emocionando, porque eu sei, porque eu tô vendo pessoas que estão entrando aí e lembrando das mensagens que eu recebi. Eu queria pegar vocês para ficar junto comigo e falar todos os meus passos, tudo que aconteceu comigo nessa trajetória. Não foi fácil. Quem me acompanha desde o início sabe como eu estou diferente hoje. Se você pegar um vídeo meu lá de trás, você vai ver que tem diferenças até no meu tom de voz, no jeito de falar.
porque a criança lá atrás ainda estava ferida, né? Eu ainda tinha, eu tentava barrar. Vocês vão ver que nos meus vídeos, muitos vídeos meus, né? Eu tenho um curso, eu tenho uma mentoria, né? E se vocês pegarem o que tem meu lá para trás, vocês vão ver que eu ainda me exaltava, porque tinham coisas que ainda mexiam comigo, né? E eu ainda tinha uma postura autoritária. Hoje eu não tenho mais isso assim. Hoje eu consigo. Então tinham coisas que ainda me tiravam do sério, né? Hoje não tem mais. Mas eu ainda estou em evolução, porque eu acho que nunca vai acabar. Mas hoje eu já encontrei a minha essência. E eu sei que eu encontrei a minha essência por tudo, assim, porque hoje eu me vejo falando e me identifico. E hoje eu falo e eu sei que eu chego no seu coração. E quando a gente tá com a nossa essência exposta, a gente aproxima as pessoas de nós. As pessoas que têm a mesma essência que a nossa. Olha como é potente isso. Porque eu sei que a maioria de vocês que está comigo tem a ver com a minha essência. E tem isso aí dentro de vocês. Então, se eu conseguir inspirar vocês a despertar para essa vida corrida, para essa vida louca, despertar para o que realmente importa, é lindo, né? É lindo. Eu só sei que não é para mim. Isso não é meu. É de vocês. Então, vamos lá, eu não vou poder... Então, vamos lá. Então, vamos falar de novo, vamos voltar para a conexão para também não sair do assunto. Então, como fazer conexão? Gente, então a gente tem que pensar que o conectar, o vincular, o estar disponível, a presença com a intenção, o ter interesses genuínos pelo filho, curiosidade pelo que ele gosta, saber o que incomoda, saber o que causa mal-estar. Como que eu vou fazer isso? Observando, vendo, vendo. Tem um conto, uma poesia do Otto Lara Rezende, vendo. Não banalize o olhar, né? Olhe para o seu filho todo dia com um olhar de curiosidade, com um olhar pouco banal, com um olhar de profundidade. Para cada dia ver nesse ser que está dentro da sua casa, que veio de você, para você, por você, sejam filhos biológicos, sejam filhos adotivos, filhos que você, né, quis estar. Então, olhem para esse ser humano que está aí com você e percebam todos os dias alguma coisa nova neles. Porque o ser humano é cheio de surpresas, né? Às vezes surpresas que nos incomodam um pouco. E aí, que bom, incomodou, vou lá olhar o que é. Incomodou, nossa, o que eu tenho que melhorar em mim? Porque me incomodou, então o jeito dele ser não incomoda ele. Me incomodou, então é meu, não é dele, né? Isso é comunicação empática, né? Que é a ferramenta mais poderosa, né? da conexão. É o conseguir me colocar no lugar do outro, é sentir o que o outro sente, sair dessa postura de interpretação do adulto. Eu preciso parar, né? Então, vamos lá. Vamos começar lá quando o bebezinho nasce, né? Dentro do útero ali já está registrando sentimentos, emoções. Então eu falo, conecta com aquele bebezinho que está sendo gerado também. Não precisa ser perfeita. Você sabe que a gente tem uma enzima que barra um pouco do cortisol nosso para a placenta, né? Então assim, não é todo medo que eu tiver que o bebê vai disparar adrenalina e cortisol, não é toda raiva que eu tiver, né? Então, mas se aquilo é repetido muitas vezes e o nível de cortisol no meu sangue é muito alto e a adrenalina também, esse bebê vai sim receber, né?
Então eu tenho uma enzima lá que barra um pouco do cortisol e da adrenalina, mas lógico que ficam registros, tá? Então a gente sabe que uma das primeiras sensações que o bebê tem dentro da barriga é de medo, porque a gente, quando descobre que tá grávida, a primeira coisa que a gente sente é medo. Medo de perder o neném, medo de não dar conta, medo da vida mudar completamente, né? E muda mesmo. E aí quando esse bebê... Então o que a gente pode fazer para já conectar com esse bebê? Conversar com ele. Eu recebo mães no consultório que não conseguem conversar com o bebê, nem quando tá na barriga, nem depois que nasce. Aí eu ensino a elas a conversarem com o bebê, né? E falo com elas que não precisa ser na frente de ninguém, pode ser escondido. Entra no quarto com o bebê e vai conversar. E eu vejo como para algumas é tão difícil pela criação. Então eu tenho que trabalhar tudo isso porque é muito importante esse contato visual, de cheiro, de pele. Quando você pode ativar todos os sentidos no cérebro de um bebê, você trabalha toda uma sensação de bem-estar. Então eu falo suave, eu canto, eu coloco uma música ou eu canto, melhor sempre eu cantar, porque a minha voz já é uma voz que ele vai lembrar de lá de dentro do útero, né? O toque da pele, né? Então, mesmo que você não consiga amamentar, né? Você pode tirar a sua roupa e dar uma mamadeira com ele encostado na sua pele. Porque é isso, essa intenção é que conecta, né? Então, contar a história, olhar no olho, atender ao choro. Por isso a gente fala, é livre demanda, por quê? Você viu que tem um mal-estar, você pode até pensar, o que será? Acabou de mamar, deixa eu ver se está molhado, se tem uma etiqueta incomodando. Mas se ele está chorando, ele está manifestando um mal-estar. Quando ele está sentindo bem-estar, ele está quietinho. O mal-estar pode ser milhões de coisas e às vezes a gente custa a descobrir. Depois, com o tempo, quanto mais próximo você está desse bebê, porque a gente precisa lembrar que esse bebê estava ali no nirvana dentro do útero, né? Ele estava ali quentinho, com todas as necessidades sendo atendidas, quase todas. Então não tinha fome, não tinha frio, não tinha sede. E de repente ele sai aqui fora, ele tem todas essas sensações estranhas. Então eu preciso dar, eu preciso dar, eu preciso dar. Por isso que é tão difícil, né? Vivendo um puerpério, vivendo um luto, e eu preciso dar. Quando eu já estou minada de todas as minhas energias e todas as minhas forças e de toda a minha vida, eu ainda preciso dar. Por isso que a maternidade é fenomenal, né, gente? Porque a gente vai ali pro limbo mesmo, pro fundo do poço e depois a gente ressurge. Ressurge magnífica, né? Porque a gente tem toda uma potência. Esse poder nos foi dado, né? De gerar uma vida, de dar a vida a alguém. E o poder também nos foi dado de fazer essa vida brilhar, florescer, dar frutos maravilhosos. Então a gente não pode deixar simplesmente isso passar, né? Fingir que não é com a gente, vou ficar aqui mesmo, cheia de culpa, vítima da situação. Não, vamos lá, eu vou achar alguma coisa que me faça querer todos os dias acordar e olhar para essa criança com um olhar genuíno e ter intenção de estar com ela e sentar no chão para brincar com ela, né? Vamos lá, então do 0 aos 3 meses, então o recém-nascido, esse bebê novinho que ainda está passando por uma esterogestação, que ainda acha que está dentro do útero, cria esse ambiente para ele, né? Faz o barulhinho do útero, né? Que é o shhh. Coloca ele no seu colo, conversa, faz carinho, massagem, toque, e esse bebê vai sentir bem-estar. Fusão emocional, que a gente fala, fusão, gente. Se o bebê chora, e aí a gente sabe mais, tem mais coisa, é magnífico. Aí se o bebê chora, a gente sabe que pode ser um mal-estar dele ou um mal-estar nosso. Ai, doutora, mas isso traz muita culpa. Não, não, gente, para de achar que é tudo culpa, é tudo culpa da mãe. Não, é tudo privilégio da mãe.
Quem mais tem o privilégio de poder olhar para ele mesmo através de um outro ser humano e poder modificar e poder se responsabilizar, né? Eu não estou romantizando, né? A gente passa por muitas coisas difíceis, mas vale a pena ter esse olhar, porque realmente a gente descobre ali quando a gente está olhando para o filho, observando, parando de interpretar como adulto, mas entrando ali fundido com ele, né, com essa fusão emocional, tudo acaba sendo mais fácil, mais leve, mais tranquilo, né? E aí depois dos 3 meses, aí a criança já está segura, porque eu fiz ali uma relação, uma fusão emocional, então essa criança vai chorar cada vez menos, vai estar cada vez mais segura, estou seguro da mãe que eu tenho e cada vez eu vou conseguir ficar mais longe dela, mais tempo, e eu consigo me virar com o meu dedo, chupando ou pôr a mão na boca, que, né, vocês que sabem disso, 3, 4 meses começam a colocar a mão toda dentro da boca e aí já consegue esperar um pouco mais para mamar, e aí eu já posso mais observar do que ficar em cima toda hora tentando resolver o problema, mas eu posso observar o corpinho, posso observar o que ele está querendo, conversando, cantando, brincando, estimulando ali, não precisa estimular muito. Uma coisa muito importante é tocando essa criança, pedindo permissão para ela. É um ser humano que merece isso. Filhinho, a mamãe agora vai trocar sua fralda. Eu vou passar um lencinho frio no seu bumbum, né? Vou pegar sua perninha, vou levantar, vou te virar. Nós vamos ficar um pouquinho de bruços, um pouquinho de barriguinha para cima, né? Olha o toque da mão da mamãe. Ai, a mão da mamãe tá fria, não tá, filho? Esquenta a mão, põe a mão quentinha. Canta, dança. Porque o filho tá ali, ó, quando ele começa já a perceber, com 3 meses ele já tá percebendo, vai registrando isso lá no cérebro dele, nessas boas sensações. Esses bons momentos vão todos sendo registrados, né? Falar em tom de voz suave, isso dá um bem-estar. Tudo isso a gente faz liberar dopamina, ocitocina, serotonina, endorfina. A gente inunda o bebê de bem-estar, tá? E às vezes acontece de perder um pouco a paciência, e aí você vai pedir desculpa e vai de novo dar dopamina, ocitocina, serotonina, endorfina, né? Porque às vezes a gente tá esgotado, não tá dando tempo, não tá dormindo, não tá tomando banho direito, não tá escovando o dente, que acontece, né? E aí acontece de extravasar um pouquinho, mas vai de novo e enche de coisa boa e as coisas vão se acertando e a fusão cada vez maior, né? E essa fusão é sempre ótima, nada de dependência, fusão não gera independência, fusão gera segurança. Estou atendendo as necessidades do meu bebê, todas as necessidades que ele tem, eu estou atendendo. Tem hora que eu não consigo, porque eu preciso tomar um banho. Filho, eu preciso tomar um banho, você agora vai ficar aqui, mamãe vai tomar banho e volta, né? Mas você valida, eu sei que você quer a mamãe o tempo todo, proteção, previsibilidade, segurança, toque, afeto, amor, pertencimento, hidratação, excreção, lembra todas aquelas necessidades que eu falei, né? Respirar o ar, motricidade, então essa criança vai crescendo, o que ela vai precisando? De motricidade, de andar, correr, pular. Validar os sentimentos é uma ótima forma de conexão. Atender as necessidades, validar os sentimentos. Quando não puder atender a necessidade, validar e legitimar essa necessidade. Mas tentar sempre atender e não enganar a criança com outras coisas para que ela não confunda depois necessidades e desejos, tá? Então isso é muito importante, né? Então você vê que a criança está chorando muito, está solicitando muito, querendo muito o tempo todo, chorando o tempo todo, tem necessidade aí não sendo atendida. Ou tem necessidade sendo atendida com outra coisa, né? Outra coisa que eu falo é coisa mesmo. É comida, é biscoito, é brinquedo, o que for. Então você está atendendo aquela necessidade que é de presença, de atenção, com intenção,
disponibilidade emocional, e eu entendo que às vezes a gente não tem essa disponibilidade, mas você pode validar. Eu sei que você quer a mamãe disponível para você, só que agora a mamãe não dá conta, a mamãe precisa recarregar as energias, eu preciso tomar um banho, eu preciso fazer um exercício 30 minutos para depois estar com você. A criança vai crescendo, ela vai mexendo nas coisas, ela vai procurando. Entenda que a criança não entende o não. Para ela aprender, você tem que repetir milhões de vezes a mesma coisa, né? Então é isso. E vai crescendo, a partir de 4 anos já entende o não. Então vamos estudar o que é comportamento normal de cada idade, para a gente entender, né? Então, é comportamento normal para a idade? Birra, 2 anos, 3 anos? É. Mas se tá demais, tá o tempo todo, essa criança tá pedindo socorro, essa criança precisa estar sendo olhada, né? A criança que pede comida o dia inteiro, ela precisa do olhar, ela precisa da observação, ela precisa ser sentida, ela tá sentindo mal-estar, por isso ela pede comida o tempo todo, tem um vazio ali que precisa ser preenchido. Não com comida, não com coisa, mas com tudo que eu já falei de necessidades, eu não vou repetir, né? Porque proteção, previsibilidade, afeto, né? Então, que a gente tenha essa sensibilidade para olhar, é sempre importante atender as nossas necessidades também, né? Então, eu tenho necessidades que precisam ser atendidas para eu estar inteiro para dar, mas sem tirar a responsabilidade. Sair da posição de vítima, de culpa e ir para a responsabilização, para as oportunidades que a vida vai nos dando, né? Então, o tempo que eu tenho com os meus filhos é pequeno, mas o tempo, eu sei que esse tempo, em vez de eu ficar assistindo série, em vez de eu ficar o tempo inteiro no telefone, eu vou dedicar um tempo para ele. Eu vou estar com ele nesse tempo, né? Que seja 15 minutos, que é o tempo de qualidade, a gente fala mínimo, entregue, né? Com atenção plena, com intenção de estar ali, né? Deixa eu ver as idades depois. Eu coloquei também para a conexão, não comparar, não rotular. Entender que para a criança, tudo isso que eu falei dos abusos é terrível, mas o pior para a criança é se sentir sozinho. É sentir que não tem para quem contar as coisas, que não tem para quem se abrir, que não tem quem vá falar com ele, não é isso aí. Né? Então muitas pessoas me perguntam também, eu saio, todo mundo fica falando que ele é tímido. Eu falo para não falar que é tímido, mas todo mundo fala. Então qual que é o papel da mãe para blindar essa criança? Essa pessoa, filho, te acha tímido, o que você acha? Você concorda com ela? Eu não concordo. Você concorda? O que você acha disso? E às vezes ele vai concordar, né? Então, filtra, sempre filtrar, porque é a mãe que tem esse papel, né? Sofreu bullying na escola chamaram de gordo, por exemplo, de gordinho. A mãe fala assim, filho, o que você pensa sobre isso? Né? Qual a importância real que isso tem para você? Então, você quer mudar alguma coisa em você? Então, é esse papel que a gente tem, né? De blindar, de fortalecer, de empoderar. Mas para a gente conseguir fazer tudo isso, a gente precisa estar atento. A gente precisa estar participando da vida dos nossos filhos. Saber o que eles gostam. Não impor o que a gente quer, o que a gente gosta. Parar com essa coisa da obediência cega. Pensar em conectar para eles quererem colaborar, cooperar. Porque a voz interna da criança é a nossa voz. Lembre-se sempre disso. E a criança vai amá-la e dar alto valor a ela, vai dar valor simplesmente por ela ser quem é, se a mãe fizer isso. Né? Então, o que eu falo do meu filho vira uma verdade interna dele. Então, muito cuidado com as palavras, que as palavras podem cortar, podem machucar para sempre. Então vamos medir o que a gente vai falar, vamos tentar fazer isso. Porque eu tenho certeza, você que está aqui comigo, eu tenho certeza que a sua intenção é maravilhosa. E é isso que eu falei, vamos conectar a intenção com a ação. E para a gente fazer aquilo que a gente tem de intenção virar uma ação, né? Que seja congruente, que seja coerente, né? Mais congruente,
A gente precisa estar conectado com a gente mesmo. A gente precisa entender que a gente tem instintos que vão sendo modificados pela sociedade, por crenças limitantes, pelo medo de errar, pelo que o outro fala, por querer copiar o que o outro faz, né? Medo de não conseguir. Então a gente começa a ficar incoerente, é aí que vem a culpa. Porque quando a gente está com essa congruência de intenção e ação, a gente não tem culpa. A minha intenção é criar um ser humano do bem. Então o que eu faço? Eu atendo às necessidades, eu acolho, eu estou para ele, por ele. Eu sei o que meu filho gosta, o que ele não gosta, o que ele faz, o que ele não faz, o que causa mal-estar nele, o que não causa. Eu confio nele, eu reconheço, eu aceito, eu amo de forma incondicional. Tá vendo como todas as aulas estão ligadas? Porque tudo fala a mesma coisa e vale repetir milhões de vezes. Porque isso vai entrando em nós, porque a nossa essência é essa. Só que a nossa essência ficou perdida no meio do caminho. A nossa essência ficou perdida quando alguém falou pra gente, alguém cuidava da gente, que a gente não era capaz, que a gente não conseguia, que o nosso irmão era melhor, né? Nossa, aquele menino do vizinho é tão bacana, olha como é que você é, meu filho. Não para quieto. Olha pra você ver. Parece que tem bicho carpinteiro no corpo. Né? Não para um minuto. Para com essa perna. Para com esse braço. Come tudo. Só vai sair da mesa depois que raspar o prato. Né? Se você não comer, não tem sobremesa. E aí aquela criança vai se sentindo equivocada, se sentindo errada, encolhendo, percebendo que precisa ser uma pessoa diferente do que ela realmente é. Então é muito importante tudo isso, tá? Quando vira adolescente, aí tem o que eu falo sempre, né? Tá crescendo, 6 anos, acabou a primeira infância. Aí a gente fala que o cérebro tá registrado até 6, 7 anos, tá? A gente depois de 7 anos só repete. Mas a gente pode ir modelando e moldando, porque tem a neuroplasticidade. Vai repetindo, repetindo, repetindo até mudar. Só que é difícil, às vezes a gente faz reprogramação também, mas normalmente o que está registrado ali, está registrado. E depois, então, por exemplo, eu registrei os meus meninos, que foi depois que eu comecei a ser uma mãe respeitosa, né, que eu tinha 14, 12, então já tinha todos os registros. E eu vejo isso muito claramente hoje. O que eles manifestam de uma criação autoritária, as consequências que tiveram. Então eu tenho que ir lá, eu tenho que tentar, eu todo dia tenho que investir em intimidade emocional, eu tenho que dar o dobro de atenção, eu tenho que ser humilde sempre, né? Não quer me contar, não quer me falar, tá triste, eu vou beijo. Quer uma massagem? Quer um cafuné, filho? O que você precisa? Vou lá, compro alguma coisa que ele goste, por exemplo, pra... Não é presente, tá, gente? É pra poder adoçar um pouquinho a vida. Falei, né, que eu compro. Então eu vou lá e faço um mimo, e fazer um mimo não tem problema, não pode ser sempre. Mas eu tento tudo isso, né, da massagem pós o toque físico, né? Eles têm toque físico e tempo de qualidade, como linguagem do amor. Eu tenho uma aula de linguagem de amor no YouTube, tá? A gente assiste todo mundo. É uma aula que eu dei, gratuita, foi um sucesso. Então, façam a aula. Tá vendo como a gente, eu vou falar com vocês, tem gente rindo aí de mim, porque na verdade é isso. Às vezes a gente vai fazer, porque é o que é de costume, né? Então às vezes a gente vai ter os deslizes e tá tudo bem. Porque na maior parte do tempo eu tô em busca de ser a mãe que eles necessitam, né? Então, consequências do que eu plantei lá tem ainda, mas melhorou muito. E eles falam isso abertamente pra mim, né? Hoje eu tenho um outro tipo de relacionamento com eles. Outro tipo. Podia hoje não ter relacionamento nenhum. Do jeito que era, talvez não tivesse nenhum mesmo, né?
E o que a gente fala, quando você saber qual a música que seu filho mais gosta, é participar da vida dele, não é ficar perguntando, invadindo, é uma curiosidade genuína, né? É estar interessado em que ele fique bem, né? Igual eu sei que o meu do meio hoje não acordou bem. Então aconteceu alguma coisa com ele, ou brigou com alguém, né? Não sei, estou especulando, porque ele não me contou. Então eu já tentei de tudo, eu fui lá, fiz carinho nele, sentei, deitei na cama com ele. Aí eu fala com a mamãe, o que está acontecendo, quer me contar? Quando você quiser eu tô aqui, eu tô vendo que você não tá bem, né? Quer que eu faça alguma coisa pra você? Então eu vou tentando. E eu não brigo com ele porque ele não tá me contando. Não quero invadir, ele vai me contar se ele quiser, porque tem coisas íntimas que são dele. Ele não vai querer me contar coisas muito íntimas. Mas ele pode saber sempre que eu tô disponível. É essa disponibilidade que gera conexão, tá, gente? Então é isso, a aula de conexão é essa. É atender as necessidades, validar os sentimentos, essa fusão emocional, é contar sobre você também, é defender o seu filho das coisas que ele sofre, né? Então, por exemplo, o pai bateu, se o seu marido, seu companheiro ou companheira bate, acolhe, né? Então acolhe e mostra que não concorda, não tem problema, né? É assim que a gente inspira e é assim que a gente blinda essa criança do sofrimento, né? Então é muito importante que a gente faça isso e é muito importante conversar sobre a criação dos nossos filhos com a pessoa que a gente divide a vida, né? Então vamos lá, tem muita pergunta hoje. Gente, eu tô ficando já com saudade. Tem segunda e terça, amanhã eu vou falar de intimidade emocional, que é super importante e acaba indo junto com tudo isso. E no final, culpa e vitimização. Eu vou falar de como a gente vai fazer para arregaçar as mangas. Amanhã eu vou falar sobre a nossa comunidade, sobre o que eu pretendo e eu tenho certeza que vocês vão ver que é maravilhoso. É maravilhosa toda a proposta, tudo que eu pensei, tudo que eu sonhei, tá? Hoje a gente colocou lá uma pergunta para vocês responderem lá no grupo, então para vocês pegarem. Tem gente que não gosta de colocar stories, gente, não tem problema nenhum, né? Aqui não tem nada disso, cada uma vai ser o que é na essência, né? A gente está se abrindo, muitos de vocês estão se abrindo comigo, isso é lindo. Saibam que eu tô aqui para ajudar mesmo. E eu vou sempre dar um toque, essa é a sua missão, a sua dor é a sua missão. Tem gente aí que já sabe que eu falei isso. Muitas pessoas falaram que não conseguem encontrar motivação, que querem fugir do mundo e nunca mais voltar. E que a única coisa que faz pulsar realmente é o filho, mas que não está conectado com o filho. E é isso aí, é atrás disso que a gente vai, tá? Passou super rápido a aula de hoje, rápido demais. Seria tudo tão mais fácil se eu tivesse o olhar que tenho hoje, mesmo sabendo que tenho muito que aprender. É isso, gente, é a gente saber que sempre tem coisa para aprender, sempre tem coisa para estudar. E é isso que eu vou proporcionar para vocês sempre, né? Proporcionar para vocês aquilo que é o caminho que vocês, que eu tenho certeza que é da essência de vocês, que é o que vocês querem também, né? Porque pra gente não desviar da rota, porque quando a gente desvia da rota, o caminho é muito maior. Então eu já vou dar um caminho mais reto para vocês. Nesse caminho reto nós vamos tropeçar, nós vamos vacilar, nós vamos às vezes sair da estrada, mas sempre vai ter alguém para resgatar. E comunidade é isso, comunidade é rede de apoio, comunidade é estar junto, é estar sintonizado, pensando realmente em encontrar, em reencontrar a maternidade e reencontrar a mulher que ficou lá para trás, né? A gente não precisa deixar de pulsar por outras coisas, sempre lembrando que um dia os filhos vão embora, né? Um dia os filhos vão e a gente fica, né? E você tá cuidando disso, né? Você tá cuidando de você tá cuidando do seu relacionamento, você tá cuidando do que vai ficar, né? Porque e aí, quando os filhos forem? Porque a gente quer que eles tenham a vida deles, né? Então, pra gente não ficar cobrando também coisa em troca, porque não é o nosso papel, né? Não é o papel deles dar nada pra gente, né? Eles não precisam dar nada em troca. A gente não tá fazendo nada para ter coisas em troca. Isso é coisa de imaturidade emocional.
né? Os filhos estão aqui pra gente oferecer para eles, não é oferecer coisas não, porque a gente também já passou por essa fase, né? A gente precisa oferecer coisas, preciso comprar um apartamento, preciso deixar herança, não. A herança que a gente precisa deixar para os nossos filhos é o amor dentro do coração deles, porque quem tem amor dentro do coração prospera, não tem jeito, gente, é isso, né? Então, raramente tenho problema com meu filho, mas fico muito irritada quando ele pede ajuda na tarefa escolar, mas rebate a explicação que eu der. Não sei por que isso me irrita tanto. Deve ser alguma coisa de você também, né? Às vezes você fazia a tarefa, acontecia a mesma coisa, né? Mas não se irrite por tão pouco, né, André? Eu sei que isso aí deve mexer de várias formas. Gente, eu conheço a André, por isso que eu tô falando isso com ela, tá? Que ela já fez mentoria minha. Então, tem muitas pessoas aqui que já fizeram meu curso, fizeram mentoria. As pessoas me pediram muito isso. Você vai lançar curso, você vai lançar mentoria, você vai lançar alguma coisa. Não, eu vou. Aqui a gente tá falando da comunidade. E essa comunidade de mães, mulheres, vai ter tudo que é meu. Então, assim, na verdade, a gente vai explicar, vai ter tudo que é meu, que eu falo assim, não vou poder falar. Vai ser só amanhã, tá? Porque eu quero que amanhã vocês estejam todos comigo para eu poder falar tudo. Quando a criança, de forma consciente ou inconsciente da mãe, sentiu rejeição, como tratar isso? Todos nós temos um pouquinho de sentimento de rejeição, tá, gente? Por exemplo, é muito difícil, Viviane, você tá sempre presente. Então, assim, às vezes, a criança interpreta que, às vezes, um dia que você foi trabalhar o dia todo e não voltou, um sentimento de rejeição. O que a gente fala é que a repetição da rejeição, a repetição desse abandono é que daria essa sensação de rejeição. Mas a gente também não tem controle sobre isso, tá, gente? O que a gente fala tenta predominar uma previsibilidade, né? Então, assim, vai sair para trabalhar, fala com a criança, mamãe vai sair, eu vou trabalhar e volto. Eu falo com as mães no consultório muito de gravar musiquinha de áudio, gravar falando, né? Gravar alguma coisa para a pessoa que toma conta, colocar à tarde. A criança fica ali com uma sensação, pelo menos auditiva ali, né? De que possa estar presente. Não é a mesma coisa, mas passa a bola para quem vai cuidar. Porque é muito importante a gente entender que a gente é principal ali, mas só que a gente pode ter um cuidador ali que vai fazer o apego secundário com a criança, né? Então, aquela pessoa que cuida vai estar dando para a criança aquilo que você não pode no momento que você não está com ela, né? Isso é muito importante. E os registros dessa criança não é só em relação à mãe, em relação à mãe e essa pessoa que cuida dela, e até do cuidador principal, de quem fica mais tempo com ela, tá? E se tiver registros de rejeição, depois acaba que a gente vai saber porque tem esse vazio aí e depois vai cuidar, como todas nós estamos cuidando. Mas há uma sensaçãozinha de rejeição de vez em quando, não é o que faz o registro, né? O que faz registro é a repetição. É igual o estresse tóxico precoce da infância. O que faz virar estresse é o não ter o apoio da mãe, é o não ter a validação da mãe, a legitimização da mãe, e aquela criança chora, 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 e repetidas vezes, e é humilhada repetidas vezes, é colocada de castigo repetidas vezes, e chora e ninguém faz nada, e sofre bullying na escola e a mãe nem sabe, porque não tem intimidade emocional, e é sobre isso que eu vou falar, porque intimidade emocional previne bullying, previne uso de droga, previne abuso sexual infantil, tá? Previne violência, previne relacionamentos abusivos na adolescência, tudo isso intimidade emocional previne. Então amanhã eu vou falar só sobre intimidade emocional, é uma aula lindíssima e é uma aula que toca fundo na gente, porque a gente percebe que é muito difícil, porque pra gente ter intimidade emocional a gente tem que se tornar completamente vulnerável e falar das nossas dores pros nossos filhos, coisa que a gente não aprendeu, a gente não teve de jeito nenhum. É raro você encontrar uma pessoa que fala, minha mãe contava que ela sofria às vezes, contava que ela tinha medo, contava que ela tinha raiva disso, né? Porque os adultos têm essa coisa, principalmente do autoritarismo, também volto a falar, de que precisa ser forte o tempo todo, precisa ser perfeito, porque senão o filho fica inseguro, né? Então os nossos pais tinham essa ideia de que eles precisavam ser perfeitos para que a gente não ficasse inseguro e que não podia falar com a gente sobre o sofrimento deles, né? Porque aí deixava aquela criança achando que não tinha em quem se apoiar, né? Meu pai tá aí desorientado, com raiva, com medo, então quem vai me ajudar, né? Nunca falam com o filho que tem medo, por exemplo, medo de escuro, medo da noite, que não existe não, não precisa ter medo não.
acolhe, sempre acolhe. Ah, eu também tinha medo, eu sempre falo isso. Conta para a criança que você também já teve isso, que você ainda tem, né? Porque aí a criança se sente humana, mais próxima e a fusão emocional acontece, tá? Minha primeira filha tive com 19 anos, minha maturidade me fez errar muito, mas sempre teve muito amor. Depois de 16 anos tive a Maitê, minha maturidade está me ajudando muito. Excelente, é isso, gente. A gente não pode esquecer que somos todos humanos e a gente tem sim uma história a percorrer, né? Então, por exemplo, a Cleide, ela na verdade, ela tem essa história dela, essa história valida ela, né? Essa história de atingir a maturidade. E nós estamos todos aqui para isso. E a minha comunidade vai ser muito isso. A gente tem 6 níveis de maturidade. A gente tem o mais imaturo. A gente fala que o mais imaturo é a pessoa que sempre se faz de vítima, tá? Então, a pessoa vítima é a mais imatura dessa escala. Então, o primeiro é vítima, o segundo é a manipuladora. Então, a gente tem até o último de maturidade. O mais maduro emocionalmente é o líder, é a pessoa que solidária. Então, a gente tem tudo isso aí para percorrer. São 6 níveis aí que a gente vai com certeza conseguir. Eu tenho certeza que vocês, pelo menos, eu tenho certeza que essas 7 aulas já te fez sair dos 2 primeiros níveis, que é da vitimização e da manipulação, né? Se meu filho não me der isso, eu não vou dar isso. Ah, eu sou assim por sua causa. Nossa, eu te bati porque você me irritou. E esses 2, eu tenho certeza que vocês já conseguiram subir com as 7 aulas que eu dei, tá? Então essas 7 aulas foram pensadas já nisso, porque quando a gente atinge a maturidade emocional, a gente está mais preparado para cuidar dos nossos filhos sem disputa de poder. Porque quando eu entro em disputa de poder com o filho, né, com uma criança, com um adolescente, sempre vai ter um que vai perder. E eu confesso para vocês que quando meu filho perde, eu perco. Então eu não vou me sentir ganhando nunca. Então, quando a gente tem maturidade emocional, a gente sabe, né? Porque quando a gente é imaturo, a gente entra em disputa de poder o tempo todo. E a gente quer ganhar como uma criança. Aquela criança sem esportiva, eu quero ganhar. E aí, se você ganha, seu filho perde. Se você ganha de novo, seu filho perde. E ele perde. E ele perde. E ele perde a autoestima. Ele perde o amor próprio. Ele perde a segurança. Ele perde a vontade de viver. Ele perde a essência. Ele perde. E você quer isso? Me responde. Eu sei que não. Eu sei que você que está aqui quer que seu filho ganhe. E maturidade emocional é isso. Eu me recolho, sou humilde e prefiro que ele ganhe. Só que num relacionamento bacana, num relacionamento de conexão e difusão emocional, ninguém precisa perder. Porque existe cooperação e colaboração. Gente, falta 1 minuto e 30, 1h30. 1 minuto e 30, passou muito rápido. Quero agradecer vocês de novo. Amanhã eu quero todo mundo aqui, que amanhã eu vou lançar a comunidade, vai ser lindo. Vou falar tudo que a gente vai ter a partir de agora, pra gente continuar junto, tá bom? Então, muito obrigada. Coloquem lá ou o insight ou a transformação que o Pulsar já fez em você até hoje, né? Nessas 5 aulas. Amanhã eu vou falar de intimidade emocional, como conseguir intimidade emocional. E na terça-feira, o último dia, vou falar de vitimização, de culpa e vitimização, que é muito importante, porque aí a gente fecha com vocês já pelo menos no 3º degrau, que a gente fala que no 4º a gente consegue estar com os nossos filhos com muito mais vontade, a gente consegue reencontrar a pulsão de vida, a gente consegue se reencontrar com a gente mesmo. Feliz Dia dos Pais para vocês, muita luz, muita coisa boa. Eu não sei se eu esqueci de alguma coisa, esqueci de pedir para vocês chamarem aí no aviãozinho quem vocês achassem que ia gostar da live, agora já foi. Amanhã a gente manda aviãozinho para todo mundo. Muito obrigada, tô vendo cheio de pergunta aí, faltou só 30 segundos. Gente, obrigada, obrigada, obrigada. Um beijo no coração de vocês. Vai ser inesquecível para mim esses 7 dias. Esses 5 dias já foram inesquecíveis. Pode continuar me mandando mensagem no direct, tá? Agradecendo, que eu adoro. Um beijo e até amanhã.